E atenção, o maníaco da torre está sentado novamente no banco dos réus. Dessas vezes para responder um crime que aconteceu contra uma mulher. Acho que o crime foi em 2012. Uma mulher foi morta, deixado o corpo nu embaixo de uma torre de transmissão de energia na saída para Iguaraçu. Será que ele tem culpa desse caso? Venha ver aqui os detalhes. Você, Fábio Guilhem. Ronisfon Firmino Gomes chegou escoltado no fórum e usando uma algema nos pés. Preso desde 30 de julho de 2015, o vendedor responde por uma série de crimes contra mulheres e ficou conhecido em Maringá como maníaco da torre. Hoje ele será julgado pela morte de Silmara Aparecida Melo, que foi encontrada morta em maio de 2012, debaixo de uma torre de transmissão de energia elétrica na zona rural de Maringá. O local é o mesmo onde outras mulheres foram encontradas mortas, com as mesmas características. Ronisfon responde pela morte de 6 mulheres. Todas foram encontradas mortas debaixo de uma torre. A defesa nega a autoria de Ronisfon na morte de Silmara Aparecida Melo. Não tem prova, não foi, durante a instrução do processo, não trouxeram sequer uma testemunha, um fato, um indício de que o Ronis teria sido o autor deste fato. Foram 4 crimes que foram assumidos, em um dos depoimentos. No primeiro depoimento, ele nega absolutamente o fato, diz onde estava, com quem estava, por onde ele passou. E nós vamos, então, explorar o que ele disse lá na delegacia, o que ele disse em juízo, ele negou o fato. Então a defesa vai seguir a vontade dele, a defesa pessoal ele fez, e nós vamos fazer a defesa técnica aqui em plenário. O Ministério Público alega que o inquérito está muito bem embasado. Eu tenho 25 anos de promotor de justiça, um dos casos de mais bela elucidação dos fatos é esse, todo mundo conhece, inclusive pelo documento que existe um processo de como foi identificado esse réu. Ele confessou, depois ele voltou atrás na confissão e o debate hoje é exatamente saber se há provas suficientes para condenação ou não. A polícia acredita que Ronisfon Firmino Gomes pode ter matado pelo menos 13 mulheres aqui em Maringá. Ele responde por 6 mortes. Um dos casos foi julgado em março deste ano e Ronisfon foi condenado a 21 anos de prisão pela morte de Edinalva José da Paz, que na época tinha 19 anos. O crime foi em 2010. O homem, conhecido como maníaco da torre, é considerado pela polícia como um dos maiores assassinos em série do Paraná. O julgamento de hoje pode se arrastar pela tarde e noite. O júri é formado por 3 homens e 4 mulheres. Ao todo, 3 testemunhas serão ouvidas. A primeira é o fazendeiro, que encontrou o corpo. Tá aí, o julgamento está acontecendo nesse momento, agora, 12:03, está começando ali o horário de intervalo. Esse aí é o maníaco da torre que está sentado, ele está negando esse crime. Está falando que não foi ele que matou, mas os indícios são muitos que ele teria cometido o crime. Vamos relembrar o crime? Qual foi o caso? Então vem comigo. Foi em 2012, essa mulher que morreu, ela era uma mulher que fazia ponto no centro. Ela sempre estava junto com a irmã dela, mas no dia em que o crime aconteceu, ela estava sozinha. O Evandro Mandadori relembra essa morte. Ronisfon Firmino Gomes. Falando assim, pode ser que você não se lembre, mas certamente já ouviu falar do maníaco da torre, o mais temido e conhecido serial killer de Maringá e toda a região. O assassino em série que aterrorizou as mulheres. Preso desde 2015, o homem que tem na ficha a acusação de ter matado mais de 6 mulheres vai a júri popular pelo assassinato da garota de programa Silmara Aparecida de Melo, de 33 anos, morta em maio de 2012. Silmara teria sido a segunda vítima do maníaco da torre. Silmara e a irmã faziam ponto aqui na Praça Rocha Pombo, no centro da cidade de Maringá. E as duas tinham um modo de trabalhar. Uma não ia sem a outra, trabalhavam juntas, atendiam os clientes juntas. Só que naquele dia, no dia 9 de maio de 2012, a irmã de Silmara teve que resolver um problema. Silmara então ficou sozinha aqui neste ponto esperando por um cliente.
Eis então que um carro parou aqui, pegou Silmara e levou para a estrada Roseira. Mas foi a última vez que ela foi vista com vida. Cerca de 7 dias depois, o corpo dela foi encontrado já em decomposição debaixo de uma torre. A polícia tem absoluta certeza de que o carro que parou aqui na Praça Rocha Pombo era de Ronis Fon, o maníaco da torre que fez mais uma vítima no ano de 2012. Ronis confessou que matou 6 mulheres à polícia, mas o delegado acredita em um número bem maior. O ritual que Ronis seguia o incrimina em pelo menos 10 casos de 2005 a 2015. O ritual, criteriosamente seguido com todas as vítimas, leva um acusado diretamente à cena do crime. Todas eram garotas de programa. Os corpos estavam sempre nus e encontradas embaixo de uma torre de transmissão. Arrependimento muito grande. Você tem família, né, Rony? Você está arrependido, Rony? Muito. Está arrependido? Eu estou aqui, eu sabia que eu ia ser preso, eu me apresentei. Mas por que não parou de matar, Rony? Sei lá. Por que dessas mortes? Achei que eu tinha conseguido. Outros detalhes do ritual do maníaco espantam até os investigadores. Ronis só matava as mulheres que não faziam o que ele pedia. E após cometer o crime, ele ainda afirmou que fazia uma oração perto do corpo. Ronis Fon foi a julgamento pela morte de Edinalva José da Paz, de 19 anos, em março deste ano. O maníaco da torre foi condenado a mais de 21 anos de prisão como sendo o assassino. No total, 21 anos e 4 meses de reclusão. Diante o medo que ele levou e as inúmeras acusações que pesam contra o maníaco da torre, a expectativa da promotoria é que Ronis seja condenado pela segunda vez. O acusado é réu em pelo menos outros 4 assassinatos, na qual Ronis espera julgamento. Nós temos a convicção de que ele é o maior assassino de mulheres da história do Maringá, provavelmente do Paraná, né? Uma pessoa que planejava os crimes e deixava muito pouco rastro. O maníaco da torre está sentado no banco dos réus. E esse crime ele está negando, ele está falando que não foi ele que cometeu. Só que agora ele tem que provar para os jurados e para a justiça que não foi ele que cometeu o crime. Nossa equipe vai acompanhar, provavelmente no Cidade Alerta, hoje à tarde. Nós deveremos trazer mais detalhes ou do final do julgamento, com a pena ou não, e os detalhes sobre esse julgamento que chama atenção hoje aqui em Maringá.